onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos. O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. A ideia é inspirar mulheres a ocuparem cargos políticos e mostrar que o aumento de lideranças femininas é bom e positivo para toda a sociedade. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso,
iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro. Hoje, peço a vênia só para informar que o doutor Diego teve um imprevisto e, gentilmente, o doutor Otávio aceitou o convite para estar conosco hoje. Então, o tema de hoje é financiamento de campanha e prestação de contas, com o doutor Otávio, especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, bacharel em Direito pela PUC Paraná, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, advogado e consultor em Direito Público. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. No site www.mulheresprogressistas.com.br terá todo o material das lives, cursos e podcasts, as datas e horários das próximas capacitações. Siga a Rede das Mulheres para acompanhar todo o calendário. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas Nacional, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional e atual líder de governo na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Também agradecemos pelo apoio às nossas queridas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas. Bom, doutor Otávio, seja muito bem-vindo nessa manhã de sábado, né, meio pego de surpresa e com um tema extremamente desafiante, não é isso mesmo? Obrigado, Ellen. Bom dia a todos. É um tema desafiante, de fato, mas eu acho que a gente consegue dar conta de, nessa manhã, esclarecer algumas dúvidas e dar um panorama geral daquilo que a gente precisa fazer para garantir uma boa prestação de contas e garantir uma campanha rígida. Inicialmente, quero agradecer o convite que faço na pessoa do presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, também a deputada Iracema Portela, que lidera esse projeto Mulher Progressista, bem como o nosso tesoureiro e atual líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Agradeço também a Ellen por estar guiando aqui os trabalhos já em todas as lives. E, inicialmente, quero apresentar para vocês o roteiro que eu vou seguir da apresentação. Inicialmente, eu vou fazer uma pequena introdução sobre alguns princípios básicos da prestação de contas. Princípios esses que eu acho que têm o condão de, por si só, esclarecer muita coisa que eu vou falar daqui para frente. O primeiro ponto que eu vou tratar após essa apresentação inicial são as diligências iniciais para dar início ao processo de financiamento de campanha. Passado isso, propriamente tratar das fontes de arrecadação na prestação de contas, depois disso, então, as despesas de campanha e como realizar essas despesas de campanha e contabilizar elas no procedimento eleitoral. E os dois últimos tópicos vão ficar destinados à prestação de contas e ao julgamento das contas e as suas consequências. Por que esses dois tópicos ficam por último? Porque esses dois tópicos acabam sendo a consequência de tudo que a gente vai tratar desde o início. Então, eles são um mero reflexo daquilo que a gente vai ver em norma específica e eles vão ficar encartados no processo de prestação de contas. Se a gente fizer as diligências de campanha iniciais regularmente, se arrecadar regularmente e se gastar regularmente, a prestação de contas não vai ser desafio algum. Apresento também as normas básicas que vocês vão precisar para observar uma regular prestação de contas, que são a norma eleitoral, Lei 9.504, e a resolução do TSE número 23.607. Tudo que eu vou falar aqui estão nessas duas normas. Então, qualquer dúvida, é muito fácil consultar, principalmente a resolução 23.607, que é onde vai estar especificado quais são os procedimentos, o que fazer, o que não fazer.
Bom, sobre os princípios gerais da prestação de contas. Eu gosto de iniciar pela fiscalização. Tudo que é feito pelo candidato em campanha é fiscalizado e é fiscalizável. Por quê? Tudo deve ser justificado. Todos os fundos que vocês vão arrecadar, todos os fundos que vocês vão gastar, devem ser comprovados e podem ser fiscalizados pelo TSE a qualquer momento, não só na prestação de contas. Se houver qualquer notícia de irregularidade no meio da campanha, o TSE pode atuar e pode verificar esses gastos. A consequência da fiscalização sempre vai ter um procedimento final de prestação de contas e sempre vai ter a possibilidade do candidato responder por uma ação do 31A sobre a arrecadação irregular de campanha ou sobre o artigo 22 da Lei 64 de 90, que é, como a gente viu numa live de quarta-feira, se não me engano, com o Dr. Diego Campos e o Dr. Flávio Pansieri, o abuso de poder econômico. Isso é essencial que vocês tenham em mente. Fazendo diligências corretamente, essas ações acabam perdendo o objeto e elas acabam não tendo fundo algum. Segundo princípio básico é a publicidade. Uma consequência da fiscalização é a publicidade. Tudo aquilo que é gasto, tudo que é arrecadado fica disponível ao público. Ele fica disponível ao público no sistema de prestação de contas e no Divulga Cândido, que é onde vocês podem fiscalizar, podem ser fiscalizados e podem fiscalizar os seus oponentes. Então, tudo aquilo que é gasto, sempre num intervalo de, no máximo, 72 horas, deve ser publicado ali no Divulga Cândido. Comprovação de gastos. Todo o gasto ou arrecadação que for feito durante a campanha deve ser comprovado por algum meio idôneo. Ou uma transferência bancária identificada, ou uma nota fiscal. Sempre eu preciso acompanhar o gasto ou a arrecadação do documento fiscal devidamente elaborado, sem nenhuma rasura, ele deve estar em perfeito estado para que possa possibilitar, assim, a fiscalização. Então, é uma consequência daquele primeiro princípio. Outro princípio básico, rastreio de bens. Toda a doação que for feita, todo o gasto que for feito deve partir de alguém, ou uma pessoa física, ou do candidato, e ele deve cair em alguma conta bancária determinada. Sempre vai ter esse procedimento. Fazer coisas com dinheiro durante a campanha é algo muito limitado, como a gente vai ver na questão do fundo de caixa, mas é altamente recomendável que não se faça. Por quê? Isso tende a dar problema, porque os gastos com dinheiro, geralmente, ou são vistos com maus olhos, ou eles acabam fugindo um pouco do controle do candidato. E o último ponto aqui dessa apresentação inicial é a legitimidade das fontes. Nem tudo pode ser arrecadado de qualquer pessoa. A gente sabe já há algum tempo que a doação de pessoas jurídicas é vedada, e isso implica em uma restrição bastante grande para o financiamento de campanha. O financiamento de campanha deve ser feito por algumas pessoas determinadas ou por alguns fundos determinados. Como a gente vai ver, fundos públicos geralmente acabam sendo o principal meio de financiamento de campanha. Tradicionalmente, o fundo partidário, e nessas eleições municipais, pela primeira vez, teremos o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que eu vou chamar daqui para frente de FEFC, que é a primeira vez que vai ter nas eleições municipais. É um fundo que deve ser requisitado pelo candidato ao partido, mas é um fundo novo que vai injetar determinado dinheiro nas campanhas eleitorais esse ano. Bom, passando ao primeiro tópico aqui, as diligências iniciais. Toda campanha começa de uma determinada forma. E o primeiro passo da campanha, propriamente, é o requerimento de registro de candidatura, RRC. Esse requerimento é feito pelo partido, ele é apresentado ao TRE, a Zona Eleitoral Local, com alguns requisitos básicos. Imediatamente recebendo o requerimento de registro de candidatura, o Tribunal Eleitoral imediatamente vai remeter esses dados do candidato à Receita Federal, que vai ter um prazo de até 3 dias úteis para emitir um CNPJ de campanha. O CNPJ de campanha é essencial para diferenciar a pessoa do candidato, a pessoa física do candidato da pessoa da campanha. Tudo aquilo que é feito na campanha nunca é feito pela conta pessoal do candidato, para não gerar confusão sobre os bens que vão circular durante a campanha. Tudo aquilo que é gasto em campanha deve ser feito pelo CNPJ de campanha e deve ser feito em uma conta bancária aberta especificamente para a campanha. Essa conta bancária deve ser aberta pelo candidato no prazo de até 10 dias do recebimento do CNPJ. E essa conta bancária é essencial. Se não for aberta a conta bancária no prazo legal, as contas são julgadas como não prestadas. E isso vai implicar em algumas consequências que a gente vai ver lá no final.
Para a abertura da conta bancária, eu tenho um procedimento muito simples, eu só preciso dos dados pessoais do candidato, dos comprovantes pessoais do candidato, identidade, comprovante de endereço e do comprovante do CNPJ. Tem um requerimento lá na Justiça Eleitoral, no site do TSE, para a abertura da conta bancária. Então, é simplesmente pegar aquele requerimento, preencher e levar numa agência bancária. Tem algumas exceções para quando eu não preciso abrir uma conta bancária. Quais são? Quando não há agência bancária ou correspondente bancário na cidade. Me parece que é algo bastante raro isso, porque o trabalho de correspondente bancário pode ser realizado, inclusive, por agência lotérica. E o número de agências lotéricas no Brasil chega a mais de 13 mil, de forma que é muito raro que não tenha uma agência lotérica em uma cidade. Dessa forma, tomem com bastante cautela isso. De regra, a abertura da conta bancária é essencial. Quando eu não preciso abrir conta bancária? Naquele prazo de 10 dias entre a expedição do CNPJ e o prazo final para a abertura da conta bancária, se eu desistir da campanha por qualquer motivo, se eu for substituído na campanha, eu não preciso abrir essa conta bancária. Isso vai indicar que eu não preciso prestar contas? Não exatamente. A gente vai ver lá no final isso. Mas, nesse caso, já não preciso abrir conta bancária porque eu efetivamente não pratiquei atos de campanha. Então, de qualquer forma, é isso. Quantas contas bancárias eu preciso abrir? Aqui é algo um pouco mais complexo. Isso vai depender do número de fundos de campanha e das fontes de campanha que eu vou pegar. Se eu sou um candidato que só vai trabalhar com recurso privado, eu simplesmente abro uma conta bancária. Se eu sou um candidato que vai trabalhar com recursos próprios, recursos privados e recursos públicos, eu vou ter que abrir contas bancárias tanto para recursos privados, onde vão circular especificamente os recursos privados, e eu vou abrir uma segunda conta bancária para recursos públicos. Ou uma conta bancária para o fundo partidário, ou uma conta bancária para o FEF. Se eu for trabalhar com esses 3 tipos de recursos, privados, FEF e fundo partidário, eu tenho que abrir 3 contas bancárias, uma para cada tipo de fundo. Isso porque, como a gente vai ver depois, cada conta bancária e cada fundo de campanha tem uma destinação específica ao final da campanha e serve para fazer um pagamento específico durante a campanha. E essas contas não podem interagir. Eu não posso pegar dinheiro do fundo partidário e colocar na conta do FEF, eu não posso pegar dinheiro do FEF e colocar na conta do fundo partidário, e eu não posso fazer trocas de valores entre essas contas. A troca de valores entre essas contas pode levar, inclusive, à reprovação das contas. É uma irregularidade bastante grave, principalmente porque ela gera uma confusão no valor público, no dinheiro público, e é um valor que ele tem finalidades específicas e tem retornos específicos no caso de sobras. Por isso, não pode haver, de forma alguma, confusão entre esses itens. Com o requerimento de registro de candidatura protocolado e a criação do CNPJ de campanha, aí eu já vou poder passar para o primeiro passo da campanha eleitoral, que é o nosso segundo tópico, que é o financiamento de campanha. O financiamento de campanha, como eu disse antes, depende de algumas fontes legítimas e não pode contar com fontes ilegítimas de financiamento. O candidato tem que ter noção, no primeiro momento, do quanto ele pode arrecadar e do quanto ele pode gastar. É uma questão de planejamento financeiro. Por que o planejamento financeiro é importante? Tudo aquilo que o candidato contrata durante a campanha e não quita ao final da campanha é considerado como dívida de campanha. E a dívida de campanha não quitada, a depender do valor, pode também levar à reprovação das contas. A lógica se inverte também no caso de sobras de campanha. Se eu arrecadei mais do que eu gastei, eu tenho sobras de campanha, sobras que não podem ficar na campanha porque elas se esvaem em um determinado momento, de forma que a sobra de campanha deve ser repassada para alguém ao final da prestação de contas, sob pena também de desaprovação de contas. Período de arrecadação de campanha vai do momento em que você expede seu CNPJ, uma pequena ressalva para arrecadação de fundos por vaquinha virtual, que começou lá em maio. É uma forma um pouco, ainda não muito difundida de financiamento, mas que ela existe e a gente vai tratar um pouco à frente. E eu posso arrecadar e gastar até o dia da eleição. Uma ressalva em relação a isso se eu tiver dívidas de campanha até o final da eleição, eu ainda posso continuar arrecadando para quitar apenas as minhas dívidas de campanha. Bom, como dito, planejamento financeiro é uma parte importante das campanhas, porque é uma garantia de que o candidato não vai gastar mais do que ele pode contratar
e de que ele não vai extrapolar o limite legal fixado pelo TSE. Na campanha de 2020, a gente vai seguir basicamente o limite de campanha fixado para as eleições de 2016, aplicado um índice de correção monetária, que é o IPCA. O tribunal tinha um prazo anterior fixado para apresentar o limite de gastos de campanha, fixado em julho. Como houve essa alteração da data das eleições, o tribunal também alterou o seu cronograma, de forma que ele vai apresentar no site do TSE o limite de gastos para cada município, para cada tipo de eleição, se é para vereador, se é para prefeito, no dia 31 de agosto. No guia eleitoral aqui do escritório, a gente acabou fazendo uma projeção de quanto seria o gasto lícito de campanha, o limite de gastos, mas, de qualquer forma, ele vai estar disponível daqui a 3 dias. É importante que esse limite fique claro, porque ele abarca tão somente os limites para gastos eleitorais propriamente ditos. Como a gente vai ver um pouco a seguir, gastos eleitorais são gastos de determinada natureza. Aquilo que o candidato gasta pessoalmente, por exemplo, com alimentação ou transporte, não é entendido como gasto eleitoral. Isso vai ser relevante por quê? Porque ele não entra no limite de gastos e porque ele também não pode ser pago com dinheiro de campanha. Ele deve ser pago com dinheiro próprio do candidato. É um gasto que está fora da prestação de contas. Um outro gasto aqui que fica um pouco de fora do limite de gastos é aquele feito com o contador e com o advogado. Por que esses gastos ficam de fora do limite? Porque eles não são gastos propriamente eleitorais. Eles são gastos um pouco acessórios e que servem para fazer uma boa campanha. Inclusive, para a prestação de contas, o auxílio de um advogado é determinado por lei, ele é obrigatório. De forma que o tribunal passou a entender que, olha, se é obrigatório que tenha um advogado e um contador, eu não posso fixar o gasto com eles no limite de gastos. Então, é uma forma de privilegiar e dar um certo sentido à campanha do candidato para que ele tenha um bom auxílio por um profissional adequado. Esses gastos com o contador e com o advogado, apesar de não estarem sujeitos ao limite, eles devem ser apresentados na prestação de contas com o devido comprovante fiscal e com um contrato que demonstre qual foi o gasto, qual foi o trabalho desempenhado e as razões para aquele gasto. Importante aqui em observar o limite de gastos é quanto ao excesso de arrecadação e excesso de gastos. Todo aquele candidato que arrecadar acima do limite, ele vai responder de duas maneiras. A primeira é, todo gasto acima do limite vai implicar em uma multa. Essa multa é do valor de 100% do valor que foi arrecadado acima do limite. Se o meu limite era R$10 mil e eu gastei R$20 mil em campanha, portanto, eu excedi em R$10 mil. A minha multa, com base na resolução 23.607, vai ser também de R$10 mil. 100% do excesso. E isso também vai implicar na abertura, possivelmente, de um procedimento de apuração de abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22 da Lei 64 de 90. Passado essa questão inicial dos limites de gasto, a gente pode passar diretamente para as formas de financiamento de campanha. Eu gosto de iniciar isso com base nas fontes vedadas, que são aquelas fontes que não podem, de forma alguma, ser utilizadas em campanha eleitoral. A primeira delas, como eu já disse, é por pessoas jurídicas. Lá em 2014, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir daquele momento, campanhas eleitorais não poderiam ser financiadas por meio de recursos de pessoas jurídicas. Isso quer dizer o quê? Doações, sejam financeiras, em dinheiro, ou sejam estimáveis em dinheiro, não podem ter como origem a conta de uma pessoa jurídica. Se tiver como origem a conta de uma pessoa jurídica, isso é considerado uma fonte vedada, e eu devo, de duas uma, ou devolver o dinheiro para a fonte, no caso, fazer uma transferência de volta à pessoa jurídica, ou não sendo possível devolver esse valor para a pessoa jurídica, eu devo recolher o dinheiro ao Tesouro Nacional. Por quê? De forma alguma, novamente, eu posso gastar esse dinheiro em gasto eleitoral. Eu sempre tenho que devolver ou depositar ao Tesouro Nacional, sob pena de desaprovação de contas. É algo extremamente grave. Um outro recurso vedado, mas que é um pouco menos corriqueiro, são os valores de origem no estrangeiro. E aqui é importante que fique claro que não é origem de estrangeiro, não é a pessoa do estrangeiro que não pode doar.
A origem estrangeira não se verifica pela nacionalidade daquele que está doando, mas sobre a origem do recurso. Então, se um brasileiro decide doar para uma campanha eleitoral com um recurso que ele tem em um banco nos Estados Unidos, isso é uma origem vedada. Por quê? Porque o recurso dele está vindo de fora. Esse é o sentido da vedação legal. Não é em relação à pessoa, à nacionalidade da pessoa, mas é em relação à nacionalidade do recurso. O outro recurso vedado aqui é de pessoa física permissionária de serviço público. Um exemplo clássico aqui seriam taxistas. Eles são permissionários autorizados pelo poder público para prestar um serviço público de transporte. Essas pessoas, em tese, não podem fazer doação eleitoral. Ressalva aqui é que, se um taxista for candidato, ele pode utilizar o próprio recurso para financiar a própria campanha. No limite daí que a gente vai ver. Mas, no caso dele, não vai ser uma fonte vedada, porque é um recurso próprio do candidato. O último tópico aqui de vedação de recurso por fonte vedada são aqueles recursos de origem não identificada, ou chamado de RONE, que são aqueles onde não há identificação do doador, ou há uma identificação incorreta ou insuficiente para identificar a pessoa que doou. Eles podem ser usados, podem ser doações como aquelas não recebidas por transferência bancária eletrônica ou que não foram recebidas por cheque. Essas doações que não foram apresentadas por esses dois meios vão ser consideradas, de regra, recursos de origem não identificada. O problema aqui no recurso de origem não identificada vai ser o mesmo do anterior. Eles não podem ser gastos em campanha. A consequência também é a mesma. Ou eu tenho que devolver para a fonte, ou eu tenho que recolher ao Tesouro Nacional esse valor. Essas são as duas consequências básicas do recebimento de recurso de origem não identificada: devolução à fonte ou recolhimento ao Tesouro. Se eu não fizer nenhum dos dois, desaprovação de contas. É algo bastante explícito ali e algo que, na jurisprudência dos tribunais, é bastante corriqueiro. Recebimento de recurso de origem não identificada ou de fonte vedada implica, de regra, na desaprovação de contas. Tratando das fontes proibidas, eu passo a tratar das fontes permitidas. Quais são? Bom, são doações do próprio candidato à campanha dele, até o limite de 10% do limite de gastos. Portanto, se o limite de gastos for R$100 mil, o candidato pode aplicar de seus recursos próprios até o limite de R$10 mil. E isso também fica condicionado a uma doação por um meio determinado. Como eu tinha dito antes, há uma separação muito clara na resolução entre a pessoa da campanha e a pessoa do candidato. E deve haver, consequentemente, uma transferência bancária ou apresentação de cheque fornecido pelo candidato, enquanto pessoa física, e depositado na conta bancária específica de campanha. Então, tem que haver essa troca entre uma conta e outra. O candidato não pode aplicar seus próprios recursos utilizando a sua conta pessoal enquanto pessoa física. Ele tem que utilizar a conta de campanha. Segunda fonte bastante comum são as doações de pessoas físicas. Que, em regra, são as pessoas naturais que apresentam uma doação por determinado motivo. Porque eu quero apoiar aquele candidato determinado. Como a gente vai ver a seguir na sequência, tem alguns requisitos básicos para que essa doação seja feita de forma regular, mas a gente trata um pouco na sequência. A outra forma são as doações de partidos políticos ou de outros candidatos. Doações de outros candidatos não são muito comuns quando feitas em dinheiro. De regra, porque o candidato aplica na sua própria campanha. Mas como que vem essa doação feita por outro candidato? É por uma doação não financeira. De regra, uma propaganda casada entre o prefeito e o vereador, por exemplo. Isso vai acabar sendo muito comum nas campanhas menores, inclusive como uma forma de reduzir os custos de campanha. Então, é uma forma de doação válida. Um outro item que pode ser feito para arrecadar verba pelos candidatos é a comercialização de bens ou serviços e, principalmente, a promoção de eventos de arrecadação de fundos. Quando esses eventos, o principal a ser anotado é que ele deve ser comunicado à Justiça Eleitoral, com prazo mínimo de 5 dias, e todos os custos daquele evento e as arrecadações feitas com aquele evento devem ser devidamente discriminadas na prestação de contas. De preferência, inclusive, com uma separação bastante evidente naquilo que foi gasto naquele evento determinado
e com aquilo que foi recebido naquele evento, para que tenha uma contabilidade um pouco mais fechada. Isso vai acabar dirimindo bastante dúvida na fiscalização do TSE e vai ajudar o candidato a prestar contas de uma forma mais tranquila. As outras duas formas de financiamento são aquelas públicas que eu havia mencionado, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Aqui é relevante lembrar sempre que, a partir de 2013, se eu não me falha a memória, os fundos públicos passaram a ter uma destinação específica para campanhas femininas. Qual que é o valor dessa destinação mínima? 30%. Mas não é só 30%. Se eu tiver uma campanha municipal que tem um número de 40% de candidatas mulheres a vereador, então eu tenho que ter, no mínimo, 40% dos fundos públicos aplicados em campanhas femininas. Então, deve sempre seguir essa proporção. No mínimo 30%, mas se a proporção de mulheres for superior a 30%, deve ser aplicado de forma coerente a essa proporção de mulheres candidatas. Então, é algo extremamente grave, é algo extremamente importante para se ter atenção que deve ser observado esse limite. Provavelmente já foi falado em um momento anterior sobre o registro de candidatura, a não aplicação de recursos em candidaturas femininas, ou a aplicação, ou não seguir o número mínimo de candidaturas femininas pode levar, no segundo caso, ao indeferimento da DRAP partidária, e no segundo caso, a uma apuração e eventual cassação de chapa completa pelos tribunais eleitorais. Então, o TSE tem julgado de forma bastante corriqueira isso. Foi julgado, se não me engano, pelo TSE no mês passado, 2 casos de aplicação irregular de recurso partidário abaixo do limite, abaixo do mínimo legal em candidaturas femininas, e isso levou à cassação de toda a chapa. Isso leva por arrastamento todos os vereadores. Então, é importante que seja entendido e avaliado com bastante cautela que esses recursos devem ser aplicados no percentual legal determinado. Um outro ponto importante aqui é que os fundos públicos de campanha não podem ser utilizados para qualquer finalidade. Eles devem ser utilizados de uma forma um pouco específica para alguns gastos específicos. O que eu não posso fazer com verba pública, por exemplo? Eu não posso pagar multa. Digamos que o candidato tenha tomado uma multa de trânsito quando ele fazia a campanha. Ele pode usar dinheiro do fundo partidário para quitar essa multa? Não, ele não pode. Se ele usar o fundo público para quitar uma multa de trânsito, por exemplo, ou qualquer multa administrativa que ele venha a tomar, esse dinheiro vai ter que ser devolvido ao fundo partidário, no caso, ao Tesouro Nacional, por meio de uma guia de recolhimento da União. É extremamente importante que isso fique claro. E, às vezes, é uma besteirinha que acontece, mas, olha, deixou um boleto vencer de forma que incidiu juros de mora e uma multa ali no pagamento posterior. Eu não posso fazer o pagamento de juros moratórios ou de multa por atraso com recurso do fundo partidário ou do FEF. Isso leva à necessidade de devolução dos valores pelo candidato, devolução diretamente ao Tesouro Nacional. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a esses fundos públicos, porque nem todo gasto com o fundo público é permitido. Bom, passando às doações. Elas têm 2 características. Ou elas podem ser financeiras, ou elas podem ser não financeiras. O que são doações financeiras? São aquelas que vêm dinheiro. São feitas diretamente entre contas bancárias do candidato, do doador ao candidato, e do candidato, daí, pelo gasto eleitoral, faço o pagamento também diretamente da conta bancária ao fornecedor. As doações financeiras, por outro lado, são aquelas que não são feitas em dinheiro, mas elas são feitas em um valor estimável em dinheiro. Qual que é o valor como assim estimável em dinheiro? Bom, todo bem, toda campanha pode receber bens por empréstimo. Pode ser, por exemplo, um veículo que seja doado para o candidato utilizar durante a campanha, ou pode ser um imóvel que foi doado em sede de locação para que o candidato estabeleça o seu comitê de campanha. Essas doações não são feitas em dinheiro, elas são feitas com bens, só que elas podem ter um valor estimável, de forma que, olha, se eu estou usando por 3 meses um bem imóvel para estabelecer o meu comitê de campanha, bom, eu posso estabelecer que, em tese,
Isso levaria a um aluguel de 3 meses, digamos que o aluguel seja de 4 mil, são 4 mil multiplicado por 3, eu vou ter 12 mil em 3 meses de campanha, enquanto doação estimável em dinheiro. É importante na doação estimável em dinheiro que sempre tem um comprovante idôneo da propriedade daquele bem que eu estou recebendo em doação, mesmo que por tempo determinado. Se for um carro, é uma cópia do Renavan, informando que, olha, aquele bem me foi recebido em doação de uma pessoa determinada e aquela pessoa determinada é efetivamente o proprietário daquele bem. O mesmo acontece com imóveis. Se eu vou receber um imóvel por 3 meses para estabelecer o meu comitê de campanha, eu devo acompanhar aquela doação estimável em dinheiro com a cópia da matrícula do imóvel, informando que aquele bem pertence àquela pessoa que me realizou a doação estimável em dinheiro. Por que isso é importante? Para demonstrar que esse bem não é fruto de fonte vedada. Como a fonte vedada não se aplica unicamente à doação financeira, a doação estimável em dinheiro também não pode ser realizada por uma pessoa jurídica, de forma que eu não posso utilizar enquanto doação estimável em dinheiro de um bem doado, por assim dizer, por uma pessoa jurídica. Então, digamos que eu tenha um doador, pessoa física, que tem um bem que é de propriedade dele, mas que está em nome de uma pessoa jurídica. Eu posso utilizar aquele bem enquanto doação estimável em dinheiro? Não. Por quê? Porque aquele imóvel é propriamente propriedade de uma pessoa jurídica, de forma que ele é uma fonte vedada de financiamento. Essas doações estimáveis em dinheiro também acontecem com a prestação de serviços. Às vezes um candidato vai receber ajuda de um advogado ou de um contador. O contador acaba não cobrando, ou o advogado também acaba não cobrando, porque é um amigo do candidato e, de qualquer forma, ele recebe esse serviço. O problema aí, se eu não contabilizar aquilo como uma doação, eu vou ter uma omissão de doação de campanha. E a omissão de doação é no sentido de eu recebi um serviço de um advogado que me fez a minha prestação de contas, só que eu não anotei que eu paguei ele, eu também não anotei que eu recebi essa doação estimável em dinheiro. Bom, eu estou omitindo, de certa forma, uma fonte de custeio de campanha. No caso, o serviço do advogado ou o serviço do contador. Então, esses serviços podem e devem ser anotados na prestação de contas enquanto doação estimável em dinheiro, sob pena de ter uma arrecadação não discriminada na prestação de contas. Passando às doações financeiras, como eu disse, são aquelas feitas em dinheiro. Toda doação financeira, a partir do valor de R$ 1.064,10, devem ser feitas a partir de uma de duas formas. Ou com doação, ou com transferência eletrônica devidamente identificada entre contas bancárias, no caso, a conta bancária do titular doador, a conta bancária da campanha, com o CNPJ da campanha, e sempre identificada pelo CPF do doador. Se não houver indicação do CPF, ou se não der para distinguir a conta bancária de quem veio, ou se eu recebi uma doação de uma pessoa determinada que utilizou da conta de um terceiro para fazer a doação, isso vai ser considerado um recurso de origem não identificada, incorrendo naquelas penalidades que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Um outro meio de receber doações é com o cheque nominal cruzado. O cheque nominal cruzado vai ser um mecanismo também de pagamento de despesas de campanha. E por que nominal e por que cruzado? Bom, nominal porque ele vai para uma pessoa determinada, especificamente ele não é feito ao portador, ele é feito para aquela pessoa. No caso da doação, eu, doador, estou doando e discrimino no meu cheque que essa doação é feita para a campanha de fulano de tal. E cruzado também porque o candidato ou daí o fornecedor não vai poder endossar por um terceiro que eventualmente faria o recebimento desses valores. Isso é importante por aqueles princípios básicos que a gente estabeleceu no começo. Eu sempre tenho que ter o valor saindo de uma conta bancária e chegando em uma conta bancária definida. De forma que se o meu fornecedor fizer um endosso desse cheque, o recebimento e o desconto desse cheque vai cair na minha prestação de contas, mas ele vai cair para alguém que não é fornecedor da minha campanha. Ele vai cair para alguém que é fornecedor do meu fornecedor. De forma que sempre façam, quando for fazer despesas com cheque, o cheque nominal, indicando a pessoa determinada, e façam um cruzamento
no verso do cheque, indicando que ele não pode ser endossado, ele não pode ser repassado para um terceiro. Aqui também tem uma outra fonte de financiamento, que é o financiamento coletivo. Como eu tinha dito, ele começou lá em maio desse ano, e ele é feito por de regra, especificamente por meio de um intermediário financeiro. Esse intermediário financeiro deve estar cadastrado no site do TSE como um dos financiadores, como um dos intermediários devidamente identificados, tanto pelo TSE quanto pelo Banco Central, e eles fazem um trabalho de intermediação financeira. Eles estabelecem um site no qual tem pessoas determinadas que vão doar valores determinados, e esse site vai aglomerar, vai juntar essas doações e vai repassar ao candidato em momento posterior. Importante aqui, não posso utilizar de alguém que não está cadastrado no TSE para fazer essas intermediações financeiras. Se utilizar, o recurso novamente vai ser considerado como de origem não identificada e vai dar um problema enorme na sua prestação de contas. No caso aqui das doações eletrônicas, elas sempre vão vir acompanhadas de recibos de doação eleitoral. O recibo, nesse caso, é feito pelo próprio site e ele é apresentado ao doador que fez essa doação por meio do intermediador financeiro. É importante lembrar que, bom, é uma intermediação financeira, é um serviço, esse serviço sempre vai ser cobrado, de forma que nem tudo que é doado vai ser recebido pela campanha do candidato. Uma parcela, e às vezes é uma boa parcela, vai ficar retido pelo intermediador financeiro enquanto taxa de administração. Então, às vezes, talvez não seja uma escolha muito viável. Tem sido utilizado, mas não com tanto afinco como poderia ser nas campanhas eleitorais. Em relação àquele limite para as doações de campanha, eu falei que, a partir de um determinado montante, que é de R$ 1.064,10, elas necessariamente devem ser feitas ou com doação por meio eletrônico, por transferência bancária devidamente identificada, ou por cheque. Uma pegadinha aí eu não posso fazer várias doações com valores cortados para superar esse valor de R$ 1.064, doações em dinheiro. Essas doações são proibidas. Eu não posso cortar esses valores para, digamos, R$ 500, R$ 500 e R$ 500, para tentar não entrar no limite. O Tribunal Regional Eleitoral e os tribunais eleitorais consideram isso como uma doação irregular, porque eu estou utilizando um artifício um pouco irregular para tentar não ficar no limite ali da norma que estabelece um meio de transferência eletrônica. De forma que é bom ficar atento, não dá para fazer esses gastos repartidos. É bom lembrar também que toda pessoa física pode doar até um determinado limite. O limite é de 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior à eleição. Então, se a pessoa auferiu R$50 mil no ano imediatamente anterior à eleição, o limite de doação eleitoral dela vai ser de R$5 mil. Doação acima disso pode ser considerada uma doação irregular e pode também, novamente, implicar em algumas consequências na prestação de contas. Passado essa parte do financiamento de campanha, a gente já pode entrar no gasto, nas despesas de campanha propriamente ditas. O que são gastos eleitorais de natureza eleitoral? Bom, de regra, é a propaganda eleitoral. O gasto principal durante a campanha eleitoral vai ser com propaganda. Seja com propaganda na internet, seja com propaganda em meio físico, com santinhos ou coisas do gênero. Um outro gasto também bastante comum é para a realização de comícios ou contratação de pessoal. Na contratação de pessoal, especificamente, eu quero tratar de uma forma um pouco mais a fundo, porque geralmente dá muito problema. O gasto com o pessoal sofreu algumas mudanças bem grandes. Ele dava muito problema nas eleições passadas, de forma que o TSE entendeu que, a partir dessa eleição, eu tenho alguns requisitos mínimos um pouco maiores. Todo gasto com contratação de pessoal, ele deve contar com algumas cautelas. O contrato, por exemplo, ele deve conter a identificação da pessoa e uma identificação integral. Isso quer dizer CPF, RG, Estado Civil, profissão, endereço, se possível, um telefone ou e-mail para contato, e deve ser acompanhado dos comprovantes de identidade e de endereço dessas pessoas.
Um outro ponto que deve constar do contrato: locais de trabalho. Se a pessoa vai fazer panfletagem, olha, vai fazer em qual rua? Vai fazer em qual horário? Quantas horas por dia vai trabalhar? Qual que é o valor pago por hora a essa pessoa? E por que você está pagando esse valor por hora àquela pessoa? Tudo isso tem que ficar especificado no contrato e tudo isso tem que ser apresentado, todo esse contrato e esses comprovantes de identidade, de endereço da pessoa, devem ser apresentados na prestação de contas como comprovante de gastos. Aqui uma recomendação é que o pagamento seja feito, novamente, ou por cheque nominal cruzado ou por transferência eletrônica, para uma conta de titularidade daquela pessoa que prestou o serviço, nunca para uma conta de terceiro. Além disso, sempre acompanhar o pagamento com o cheque ou com a transferência bancária de um recibo. O recibo de quitação, no caso, vai ajudar vocês a demonstrar posteriormente para o Tribunal Eleitoral que sim, eu paguei aquela despesa de campanha, não, aquilo não é uma dívida que está em aberto, eu tenho o pagamento aqui, o meu prestador de serviços reconheceu que ele recebeu o valor que foi contratado e ele me deu quitação. Então, é sempre importante que seja acompanhado desses elementos mínimos. Aqui na despesa com o pessoal também tem um limite de gastos específico. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação à regra, porque ela é meio complexa, mas vou remeter vocês ao guia do escritório de volta, onde a gente fez uma tabela indicando qual vai ser o limite de contratação de pessoal para vereador e qual vai ser o limite de contratação de pessoal para prefeito, considerados os parâmetros ali estabelecidos pela lei eleitoral. Alguns outros gastos de campanha que devem ser indicados: vinhetas, jingles, para a elaboração do programa de rádio. Tudo isso vai ter um custo para rodar, para o cabo eleitoral rodar durante a campanha. Também vai ter um custo de combustível. Então, isso deve ficar discriminado na prestação de contas. E, novamente, lembrando, esses recursos que são gastos eleitorais devem obrigatoriamente ficar registrados na campanha eleitoral e eles devem ser feitos com pagamentos diretamente transitados na conta eleitoral aberta pelo candidato. Seja daí a fonte que eu vou utilizar, seja de fonte de recursos privados, que é uma conta determinada, seja de recursos públicos do fundo partidário, que é a conta determinada daquele recurso, ou do FEFC, com a conta bancária específica daquele recurso. O que não são gastos eleitorais agora, que estão excluídos da prestação de contas e que propriamente não podem ser pagos com dinheiro de campanha. Bom, combustível e manutenção do veículo utilizado pelo candidato. Isso não é propriamente gasto de campanha. Isso é um gasto pessoal do candidato, a alimentação dele também vai entrar aqui, e isso vai ficar de fora da prestação de contas. Eu não vou utilizar desse gasto na prestação de contas e eu não posso utilizar fundos de campanha para fazer o pagamento dessas despesas. O mesmo acontece com as linhas telefônicas do candidato. Olha, eu tenho meu celular aqui como candidato, eu não vou criar uma nova linha telefônica para me comunicar, eu vou continuar pagando no meu bolso o valor da conta telefônica, de forma que eu não vou utilizar recursos do fundo partidário para quitar a minha conta de telefone pessoal. Tem um limite máximo aqui de linhas telefônicas que o candidato pode se utilizar e é o limite de 3. Se ele for utilizar mais do que isso para estabelecer uma central de atendimento no comitê de campanha, por exemplo, aí eu vou ter que declarar esses recursos, eu vou ter que declarar a contratação desse serviço financeiro e esse serviço vai estar diretamente ligado ao CNPJ da minha campanha. Então, não posso utilizar daí do meu CPF para fazer a contratação de 50 linhas telefônicas para abastecer o meu comitê de campanha. Como fazer esse gasto? Novamente, cheque nominal cruzado é a forma tradicional de fazer o pagamento. Um outro gasto, uma outra forma de pagamento um pouco mais adequada e talvez um pouco mais fácil seja a transferência eletrônica e devidamente identificada para a conta direta do fornecedor de serviços ou do material de campanha. Essa transferência é plenamente válida, por quê? Porque ela identifica a conta da qual está saindo, o valor que eu estou utilizando, e ela identifica a conta que está recebendo. Lembrando sempre, deve ser a conta do fornecedor. Não pode ser a conta de uma pessoa interposta, não pode ser uma conta que ele utiliza de uma forma um tanto quanto irregular para fazer o funcionamento do seu negócio. Débito em conta também pode ser utilizado, cartão de débito da conta bancária também pode ser utilizado. De regra, não é muito frequente, mas os meios mais frequentes de pagamento
durante a campanha são efetivamente o cheque nominal cruzado e a transferência eletrônica. Vantagem disso tudo é que tudo fica registrado diretamente no meu extrato bancário, que eu tenho que apresentar no final da prestação de contas, e que vai discriminar, olha, no dia tal foi feita determinada despesa, essa despesa foi em determinado valor, esse determinado valor foi para determinada conta. Tudo isso vai ficar registrado e vai servir para demonstrar depois a regularidade do gasto. Agora, aquele ponto que eu tinha indicado que era perigoso, fundo de caixa. O fundo de caixa é um fundo que eu faço em dinheiro, em que eu faço um saque determinado de um valor determinado para fazer pagamento de algumas despesas menores de campanha. De regra, esse fundo é criado, mas de regra esse fundo é perigoso. Por quê? Porque ele tem dinheiro e às vezes o candidato perde um pouco o controle daquilo que foi gasto, daquilo que foi constituído enquanto fundo de caixa, e às vezes ele perde até a dimensão do valor que foi colocado enquanto fundo de caixa. Se eu quero constituir fundo de caixa, como que eu faço isso? Lembrando sempre, novamente, daqueles princípios básicos. Todo o valor de campanha ele deve passar por uma conta de campanha. Eu não posso constituir um fundo de caixa diretamente com dinheiro que não transitou por conta nenhuma. Então, eu recebo uma doação na minha conta de campanha e eu faço um saque nessa conta de campanha para a qual eu emito uma nota determinada falando, olha, retirei o valor de R$500 para a constituição de fundo de caixa na data tal, e essa declaração de constituição de fundo de caixa vai estar amparada daí no meu extrato bancário, falando que, olha, de fato, no dia tal, o candidato retirou R$500 para a constituição de fundo de caixa. Uma particularidade do fundo de caixa é que ele pode ser no máximo de 2% dos valores contratados até o fim da prestação de contas. Mas como é que eu vou saber qual que vai ser o valor máximo que eu vou gastar ao final da campanha? Pois é, tem um dos problemas. A gente não sabe. A gente volta novamente àquela questão do planejamento financeiro do candidato. Ele deve ter em mente quanto que ele vai gastar ao final da campanha para poder constituir esse fundo de caixa e para não ultrapassar esse valor do fundo de caixa. Sobrou dinheiro do fundo de caixa, bom, faço novamente o depósito na conta de campanha, que é a origem do meu dinheiro, e eu extingo esse fundo de caixa, o fundo de caixa acaba zerado no final da campanha. O que eu posso pagar com o fundo de caixa? Despesas de pequena monta. O Tribunal Superior Eleitoral definiu despesas de pequena monta aquelas que não ultrapassem meio salário mínimo. De qualquer forma, meio salário mínimo já é um valor um pouco elevado para fazer pagamento em dinheiro. Não é, novamente, visto com bons olhos. O fundo de caixa deve, de regra, ser utilizado para fazer pagamento de despesas efetivamente pequenas. Despesa com estacionamento, despesa com... teve que fazer uma compra no mercado ali para abastecer o comitê de campanha e, bom, uma despesa de R$30, R$40 é uma despesa de pequena monta, de forma que eu não vou utilizar um cheque nominal cruzado para pagar o estacionamento ou para pagar o supermercado naquele momento. De forma que, de regra, as despesas com fundo de caixa são essas, não passam muito disso. Alguns sublimites que a gente tem na prestação de contas. Se eu tenho um limite geral de gastos, eu também tenho esses outros limites específicos. O primeiro é de alimentação do pessoal de campanha. Eu tenho 10 apoiadores militantes durante a campanha, que eu vou, seja militância paga, seja militância que está doando um tempo para a campanha, que entra como doação estimável em dinheiro de volta, porque é um serviço que eles estão prestando. Eu tenho um gasto com a alimentação dessas pessoas. Esse gasto não pode ser superior a 10% dos gastos contratados durante a campanha. O outro sublimite típico ali de campanha é o gasto com aluguel de veículos durante a campanha, que não pode ultrapassar o máximo de 20% do valor total gasto em campanha eleitoral. Um outro gasto tipicamente realizado durante a campanha, mas que fica de fora da prestação de contas, e fica fora da prestação de contas por uma razão bastante simples, porque ele é um gasto que o candidato não tem conhecimento, é o gasto feito diretamente pelo eleitor. Todo eleitor, se bem entender, ele pode aplicar na campanha eleitoral até R$ 1.064. Ele pode utilizar esse valor para fazer, digamos, banners, ou pode utilizar para fazer uma bandeira que ele quer colocar na casa dele, ou ele quer utilizar para fazer um adesivo de campanha. Ele pode fazer isso. Por que isso não entra na prestação de contas do candidato? Porque é um gasto do eleitor. E é um gasto que o eleitor faz na liberdade
discricionariedade dele, e é um gasto do qual o candidato propriamente não tem conhecimento. Por quê? Porque é um gasto espontâneo do eleitor. Ele não é uma doação recebida pelo candidato. Ele é simplesmente um gasto feito pelo eleitor, na sua liberdade de apoiar quem ele bem entender, que é feito diretamente pelo eleitor, sem comunicação, de qualquer forma, ao candidato do pleito. De qualquer forma, esse tipo de gasto é legítimo e ele pode ser feito regularmente pelo eleitor, sem que isso implique em qualquer fonte vedada do candidato, e também não implica, de volta, na necessidade de prestar conta desses gastos. Bom, a gente já falou do financiamento, a gente já falou também dos gastos de campanha. Agora, a prestação de contas é a culminação de tudo isso. Se a gente fez uma arrecadação de campanha corretamente, apresentando o recibo eleitoral de todas as doações que eu recebi, se eu fiz gastos de campanha de uma forma regular, sempre com cheque cruzado, cheque nominal cruzado ou com transferência bancária, eu não vou ter problemas na prestação de contas. Quem deve prestar contas no pleito eleitoral? Bom, o partido, em todas as esferas de atuação, federal, estadual e municipal, e os candidatos devem prestar contas. Algumas espécies aqui de prestação de contas que eu vou tratar, mas é sempre bom lembrar que o candidato ele é responsável pessoal pela veracidade daquilo que ele está apresentando em prestação de contas. Isso é muito grave porque a existência de alguma falsidade na prestação de contas pode levar a uma penalização do candidato pessoalmente em sede de ação penal eleitoral. Então, é sempre bom ter certeza do conteúdo da prestação de contas, saber aquilo que está sendo aplicado na prestação de contas e saber aquilo que efetivamente está sendo apresentado pelo contador e pelo advogado ali no momento da prestação de contas. Tem que ter um olhar atento para isso, porque o candidato responde pessoalmente. Prazos de prestação de contas. Como há 3 espécies de prestação de contas, a apresentação do relatório financeiro, a apresentação da prestação de contas parcial e a apresentação da prestação de contas final, cada uma delas vai ser apresentada num prazo determinado. Os relatórios financeiros são alguns demonstrativos que são feitos no meio da campanha, sempre num prazo de 72 horas. 72 horas do quê? Sempre do recebimento ou da efetuação da despesa. De regra, portanto, a gente acaba agrupando esses relatórios financeiros sempre no período de 72 horas, no qual a gente declara tudo o que aconteceu, toda a movimentação financeira dessas 72 horas. Por que isso é importante? Porque, novamente, é uma questão de fiscalização e de publicidade. Tudo aquilo que eu vou indicar nesse relatório financeiro, ele vai para o DivulgaCand. E ele vai ficar indicado lá como pagamento de um fornecedor, recebimento de um doador, de forma que é essencial que esse relatório seja apresentado tempestivamente. A prestação de contas parcial. Como a eleição mudou de data, também mudou o prazo para a prestação de contas parcial. Ela deve ser apresentada até o dia 27 de outubro. E a particularidade da prestação de contas parcial é que ela deve englobar toda a movimentação financeira de campanha feita até o dia 20 de outubro. A não apresentação da prestação de contas parcial é considerada uma infração grave e pode levar à irregularidade das contas eleitorais. E a última espécie de prestação de contas que a gente tem é a prestação de contas final. Ela deve ser apresentada até o dia 15 de dezembro. Aqui não importa se houve primeiro ou segundo turno, sempre até o 15 de dezembro. Então, aquelas cidades que têm primeiro turno vão apresentar regularmente em 30 dias. Aquelas que têm segundo turno, por outro lado, vão ter um prazo bem curto, de forma que é importante que seja observado esse prazo. É sempre bom lembrar que a prestação de contas final é a combinação de um trabalho. É um trabalho de apresentação dos relatórios financeiros e a combinação da prestação de contas parcial. De forma que aquele candidato que faz a apresentação do relatório financeiro regularmente e que fez a prestação de contas parcial regularmente, muito provavelmente vai ter uma facilidade muito maior em apresentar as contas finais também de uma forma mais tranquila e sem maiores problemas. O que deve constar da prestação de contas final? Bom, qualificação do candidato ou do administrador financeiro, se houver durante a campanha, do contador e do advogado, que são também essenciais para a prestação de contas. Deve conter todos os recibos eleitorais emitidos,
deve conter todas as informações de todos os recursos arrecadados durante a campanha, e recursos esses, novamente, devidamente identificados. Deve conter a discriminação das receitas estimáveis em dinheiro, e aqui tem uma particularidade, porque elas devem ser descritas com a informação da quantidade e do valor de mercado, e a fonte de avaliação. Portanto, se eu estou recebendo uma doação estimável em dinheiro de um imóvel, e esse imóvel, novamente, ficou por 3 meses comigo para o meu comitê de campanha, eu devo estimar essa doação com base no valor de mercado daquele imóvel. Então, é bom que tenha contato de uma imobiliária que indique, olha, aquele imóvel que você recebeu enquanto doação tem um valor de aluguel de R$1.000 mensais. De forma que eu vou indicar, daí com base nesse valor indicado pela imobiliária, o valor da doação estimável em dinheiro no final da minha campanha. Devo conter também as doações efetuadas por outros candidatos ou partidos políticos. Novamente, doações de candidatos aqui ficam bem restritas, porque, de regra, a doação é estimável em dinheiro e essa doação é de uma propaganda casada, é uma doação estimável em dinheiro. É terminantemente proibido que sejam feitas doações entre candidatos fora da circunscrição. Então, eu posso acabar movimentando dinheiro ali entre partidos da mesma coligação, para a coligação majoritária, ou entre candidatos, entre partido e candidatos da mesma circulação do mesmo partido, já que agora a gente não tem mais coligações proporcionais. Essas doações, com casadinha, devem ficar demonstradas ali nos comprovantes de campanha e devem ser indicadas enquanto doação estimável em dinheiro. Bom, receitas e despesas devem ser especificadas sempre com todos os comprovantes fiscais idôneos, e eu digo comprovante fiscal idôneo por quê? Porque eu tenho que ter uma nota fiscal, essa nota fiscal deve estar em bom estado de conservação, ela não pode estar manchada, ela não pode estar dobrada, ela não pode estar rasgada. Eu sempre tenho que ter a nota fiscal em plenas condições. Eu também devo ter o comprovante de recebimento da doação e de emissão do recibo eleitoral. De regra, agora foi afastada a necessidade de recibo eleitoral para doações que sejam feitas por meio de cheque nominal cruzado ao candidato ou por meio de transferência eletrônica. Recomendo ainda assim a expedição do recibo eleitoral para essas pessoas. Por quê? Porque às vezes a doação é feita de uma forma que não especifica muito bem qual é a fonte de pagamento disso, ao que levaria a consideração daquilo como uma doação por recurso de origem não identificada. Por outro lado, se você tiver o recibo emitido, você vai ter uma segurança maior de que aquele dinheiro veio de uma determinada pessoa, essa pessoa mora em tal endereço, e essa pessoa tem tal telefone para contato, que são aqueles elementos básicos do recibo eleitoral. Se você tiver o recibo eleitoral em mãos, vai ficar muito mais fácil daí de eventualmente devolver aquele dinheiro para a pessoa determinada, ou de resgatar, de consertar, por assim dizer, a doação que foi realizada. Então vai ficar muito mais fácil, no final das contas, quando você tiver o recibo eleitoral de tudo, fazer uma prestação de contas mais tranquila, apesar de, em alguns casos, novamente, não ser obrigatório. Um outro elemento necessário na prestação de contas é a indicação de dívidas de campanha. Como eu tinha dito lá no começo, eu tenho que ter planejamento fiscal, eu tenho que ter uma regularidade de contas, eu não posso ter déficit, também não posso ter superávit na minha campanha eleitoral. Se eu tenho dívidas de campanha, o que acontece? Bom, eu tenho que quitar essas dívidas de campanha até a prestação de contas final. Não quitei todas as dívidas de campanha. Minhas contas podem ser julgadas irregulares. Por quê? Bom, porque o candidato demonstrou ali que ele não tem a regularidade no planejamento fiscal da sua própria conta bancária. O tribunal entende isso como um indicativo bastante grave. É possível que o partido assuma algumas dívidas de campanha. Não é regra. Isso pode ser feito através de uma declaração específica feita pelo partido, no qual ele tem que demonstrar que, olha, eu vou pagar com valores do fundo partidário ou com valores de outros recursos do partido. Mas eu sempre tenho que indicar daí qual é a fonte de recursos, qual é o valor da dívida que eu estou assumindo e como eu vou pagar. É uma forma também de planejamento fiscal daí do partido. Eu tenho que apresentar também a conciliação bancária com todos os extratos bancários das contas que foram abertas. E isso, novamente, é feito para fazer aquele rebate entre a data da despesa, o valor da despesa,
e o recebedor daquele valor, com base daí nas notas fiscais que forem apresentadas pelo candidato na prestação de contas. Novamente, se eu tenho dívidas de campanha, eu posso também ter sobras de campanha. As sobras de campanha são um ponto específico daquilo que eu arrecadei, mas não gastei. Aqui é importante ter em mente que eu tenho, novamente, contas específicas para verbas específicas. E as sobras de campanha são um momento bom para a gente ver o porquê que eu tenho que ter contas específicas. Bom, se eu tenho recursos particulares recebidos por doação eleitoral ou por recursos do próprio candidato, o que acontece se houver sobras de campanha? Bom, esses recursos devem ser repassados para alguém no final da campanha. Eles não podem ficar na campanha, na conta da campanha eleitoral. Eles devem ser repassados para o partido político. Então, essas sobras de campanha de recursos de origem privada são repassados à conta de outros recursos do partido político. Ah, mas se o recurso que sobrou foi do fundo partidário? Bom, se o recurso que sobrou foi do fundo partidário, eu tenho que destinar aquilo também ao partido político, porque é o partido político que faz a distribuição do recurso do fundo partidário. Então, aquele valor deve ser novamente destinado à conta de origem do partido, especificamente aberta para o fundo partidário. Nunca, jamais para uma outra conta, porque senão isso vai implicar também em uma possibilidade de irregularidade nas contas do partido. Né? Mas se eu tenho sobras de campanha do FEF, o que acontece? Quem que é o titular do FEF? Não é o partido político. O partido político recebe esse valor e a ele é possível destinar esse valor como ele bem entender durante as campanhas eleitorais, mas ele não é propriamente titular desse valor, não fica com ele. Se sobrar recursos do FEF, eu devo destinar àquele que é o titular do recurso do FEF, que no caso é a União. Então, sobrou recurso do FEF, o que eu faço? Eu faço uma guia de recolhimento da União, eu pego aquele valor que sobrou na conta do FEF e eu deposito aquele valor da conta do FEF para o Tesouro Nacional. Não faço depósito para o partido, não faço depósito para mais ninguém. Faço depósito do valor do FEF que sobrou para a União. Sob pena, novamente, de irregularidade das contas ou, eventualmente, de ter que ressarcir uma despesa que eu devolvi errado. Então, tem que sempre ter em mente que eu tenho que devolver a despesa para quem lhe é de direito. Bom, comprovante de recolhimento de sobras, o que a gente tratou agora. Procuração para o advogado, porque o advogado deve prestar contas no sistema chamado PJE. Então, ele representa judicialmente no Tribunal Eleitoral o candidato. Ele representa o candidato, o tesoureiro, enfim, todo mundo que trabalhou durante a campanha, e ele vai precisar de uma procuração para atuar nesses casos. Alguns itens que são avaliados na prestação de contas. Bom, correspondência entre CNPJs e CPFs. Olha, eu tenho indicados nos recibos e nos recebimentos de doação financeira. Por exemplo, eu recebi valores determinados que eu indiquei que eram da pessoa com CPF tal. Esse recurso tem que necessariamente partir da conta dessa pessoa. Ele não pode ser feito. Eu não posso ter uma pessoa doando um determinado recurso e fazendo a transferência bancária dessa doação por uma conta de uma terceira pessoa. Isso vai implicar na irregularidade. Eventualmente, a ausência de movimentação financeira. O candidato não arrecadou, não fez gasto de campanha, ele foi lá e fez a campanha dele no boca a boca. Bem corriqueira essa situação. Esse candidato não precisaria prestar contas? Não, ele tem que prestar contas. Por quê? Porque ele abriu uma conta bancária, mas a conta bancária não teve movimentação financeira. Como que eu demonstro que não teve movimentação financeira? Eu simplesmente junto o extrato bancário zerado, indicando que eu não recebi doações, que eu não tive despesas eleitorais naquele período. Tem um assunto que eu confesso que eu não gosto muito de tratar, que é o da prestação de contas simplificadas. Trato porque é algo que foi trazido na lei eleitoral, mas que, de regra, me parece que é um pouco arriscado. A prestação de contas simplificada é aquela que é aplicável ao candidato que fez no máximo R$20 mil em despesas de campanha, ou também vai ser aplicada para os municípios com menos de 50 mil eleitores. Essa prestação de contas simplificada serve mais para ajudar o Tribunal Eleitoral a facilitar o próprio trabalho, a observar menos requisitos, a ter que avaliar menos documentos do que é o candidato. Por quê? Porque o candidato sempre deve ter e sempre deve fazer uma guarda de todos os documentos que ele utilizou durante a prestação de contas. Ele deve sempre guardar todos os recibos, ele deve sempre guardar todos os comprovantes de pagamento utilizados durante o pleito eleitoral.
e é uma garantia do próprio candidato, caso ele tenha esses recibos. Por quê? É possível que na prestação de contas simplificada aponte-se alguma inconsistência nas contas do candidato. Como que ele vai demonstrar que não há inconsistências? Ele vai demonstrar que não há inconsistências apresentando os comprovantes fiscais e apresentando os recibos eleitorais devidos. De forma que a utilidade dessa prestação de contas simplificada acaba sendo bastante reduzida. Por que ela é simplificada? Porque ela não tem todas as exigências que eu tinha apontado no item anterior. Ela é feita de forma resumida, abreviada. Olha, eu vou ter que apresentar os extratos das contas bancárias, eu vou ter que apresentar os comprovantes de recolhimento e devolução de sobras financeiras, eu vou ter que apresentar alguns documentos fiscais de regularidade dos gastos realizados com fundos públicos, ou eventualmente a autorização de assunção de dívidas pelo partido político, eu também vou ter que apresentar a procuração. São requisitos bem mais simplificados do que os anteriores, só que de volta, o candidato sempre tem que ter em mãos, ele sempre tem que ter a guarda daqueles documentos que vão demonstrar que a prestação de contas que ele fizer, que todos os gastos eleitorais que ele fizer, de todo o montante que ele arrecadar durante a campanha, de que todos esses requisitos foram regulares. Então, novamente, é bom que tenha a prestação de contas simplificada, mas ela serve mais ao Tribunal Eleitoral, mais à fiscalização das contas, para tornar ela mais célere do que ao próprio candidato. O candidato que quer ter segurança sempre vai ter esses requisitos, todas as notas fiscais em mãos. Por fim, fica o julgamento das contas eleitorais e as consequências das contas eleitorais. Bom, como eu disse, ao dia 15 de dezembro, no máximo, o candidato tem que prestar suas contas finais. Essas contas finais, provavelmente, geralmente, por algum deslize ou outro, precisam ser retificadas. Essa retificação geralmente é indicada, a necessidade de retificação é indicada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas, que avalia, olha, faltou um documento aqui, ou uma despesa que não ficou comprovada, ou faltou aqui demonstrar a regularidade da devolução de sobras de campanha. O órgão técnico vai apresentar isso para o candidato e o candidato vai ter um prazo de 72 horas para regularizar essa prestação de contas e daí apresentar novamente a prestação de contas retificadora. A questão 72 horas é um tempo muito curto, de forma que geralmente não dá para regularizar tudo aquilo que precisaria nesse período. De forma que é sempre bom, novamente, ter certeza daquilo que foi arrecadado, daquilo que foi gasto, como foi gasto, e prestar contas direitinho ali com os prazos determinados no período determinado, porque aí você não vai ter uma dificuldade muito grande em regularizar as contas caso necessário. Tem 4 formas como eu posso julgar as contas eleitorais. A primeira é a melhor e o cenário ideal que todos queremos, que é contas aprovadas. Nesse caso, não há nenhuma irregularidade material, muito menos uma irregularidade de natureza formal. Quer dizer que as contas do candidato foram perfeitamente apresentadas sem necessidade de qualquer diligência, sem necessidade de qualquer observação do órgão técnico. A segunda forma é a aprovação com ressalvas, que também é um bom estado, mas não é aprovado sem ressalvas. A ressalva geralmente é quando tem uma violação de natureza formal. Olha, faltou um comprovante aqui, ou a falta de comprovação da despesa foi uma quantia muito pequena que não compromete a regularidade das contas como um todo. Nesse caso, é aprovado com ressalvas para não atrair uma consequência negativa para o candidato por uma falha muito pequena. O terceiro ponto são as contas desaprovadas. Aqui entra o primeiro problema. Contas desaprovadas são aquelas que têm irregularidades materiais de caráter insanável. Quando as contas são desaprovadas, eu tenho aquelas consequências que eu havia informado no começo. Eu posso aplicar, a partir da desaprovação de contas, uma representação do artigo 31A da Lei 9.504 para verificar irregularidades em gastos ou em doações eleitorais. Ou eu posso ter também uma ação de impugnação eleitoral com base no artigo 22 da Lei 64 de 90, por abuso de poder econômico. São consequências que podem advir da desaprovação de contas. Pode parecer estranho, mas a desaprovação de contas não é a pior coisa que pode acontecer com o candidato. A pior coisa que pode acontecer com as contas do candidato são as contas não prestadas,
que são aquelas que ou não foram prestadas mesmo pelo candidato, ele não protocolou devidamente as contas finais, ou são aquelas que o candidato foi intimado a regularizar por vício insanável e ele não regularizou, de forma que o órgão técnico do Tribunal Eleitoral ficou impedido de analisar. Porque essa é a forma mais grave de consideração de julgamento das contas eleitorais. Porque se o candidato é eleito e ele não presta contas, ele não pode assumir mandato. E também, né, como se isso não fosse suficiente, para aqueles que não foram eleitos, eles ficam impedidos de receber quitação eleitoral. De forma que, para eventualmente novamente se candidatar enquanto vereador ou enquanto deputado, para participar de qualquer eleição, eles vão ter que fazer um procedimento de regularização de contas. Pode parecer algo um tanto corriqueiro, mas é algo bastante grave. Se o candidato não prestou contas de uma eleição lá em 2002 e ele quer ser candidato agora em 2020, ele tem que prestar as contas que ele teve em 2002. Senão ele não vai conseguir a quitação eleitoral e ele não vai conseguir se lançar candidato. Então é sempre bom ver a quitação eleitoral lá no site do TSE e tentar correr atrás para regularizar essas contas não prestadas, que é possível fazer. Eu posso prestar contas posteriormente, mas de volta, elas não salvam o meu mandato, caso eu já tenha o meu mandato, caso eu já tenha sido julgadas as contas e eu não tenha assumido, ela não vai voltar ao passado. E é um procedimento um pouco trabalhoso, porque, bom, passados 10 anos, passados 20 anos de uma prestação de contas não prestada, fica difícil conseguir os comprovantes e fica difícil conseguir a regularização dessas contas eleitorais. Bom, acho que é esse o panorama geral. Fico à disposição para quaisquer dúvidas e passo de volta a Ellen. Doutor Otávio, antes de começar sobre as perguntas, eu preciso tecer um comentário aqui. Tem várias pré-candidatas elogiando e dizendo o quanto você é jovem e o quanto você é preparado. Muita gente gostou, a maioria elogiando aqui sobre a objetividade com que você tocou no tema, um tema extremamente desafiante e importante, né, para as nossas pré-candidatas. Então, a primeira pergunta, eu vou fazer a pergunta da Ada, tem muitas perguntas parecidas com essa, então, como essa está mais completa, eu juntei apenas nessa e eu acho que vai responder as demais. E se a pessoa, doutor Otávio, não doar dinheiro, doar serviço? Por exemplo, a pessoa é um designer gráfico e se oferece para fazer a sua arte, slogan, logomarca, site, esses serviços gráficos que não são físicos, ou seja, não tem custo material. É só o trabalho da pessoa e ela não cobrou nada por isso. Como eu posso declarar isso? É uma doação ou não preciso declarar sobre esse tipo de serviço? Então, perfeito. Essa doação, apesar de efetivamente não ter sido cobrado nada, ser uma doação pura e simples, ela é uma doação estimável em dinheiro. De volta, é uma doação não financeira. Esse serviço que o designer gráfico, no exemplo, esse serviço prestado pelo designer gráfico, ele tem um determinado valor de mercado. E é o designer que pode dar esse valor de mercado, porque ele pode indicar, olha, em serviços parecidos eu cobrei, digamos, R$5.000 para fazer o logo de campanha ou para fazer a identidade visual da campanha. E ele pode indicar isso, e deve indicar isso, no recibo de doação eleitoral. Ele indica, olha, eu sou designer gráfico, conforme aqui o meu currículo, ou conforme o meu registro no órgão técnico, os meus serviços geralmente são cobrados em tal valor, e eu estou doando isso aqui para o candidato tal, porque, bom, o motivo que ele bem entender, ele pode fazer essa doação. É possível e vai acontecer muito de ter esse tipo de doação. Agora, essa doação tem que ficar registrada na prestação de contas. E ela entra num campo específico, que é a doação estimável em dinheiro. E eu posso estimar o valor do trabalho do designer gráfico. Olha, serviços parecidos, eu cobrei R$5.000. Logo, o valor da doação desse serviço determinado que foi doado para a campanha é de R$5.000. Tem que constar na prestação de contas e, efetivamente, é uma doação estimável em dinheiro registrável. Pergunta da Thalita, sobre impulsionamento.
Hoje em dia, a maioria dos pagamentos são feitos por aplicativo. Só geram um boleto e pagamos direto para o aplicativo sem usar cartão de crédito. O extrato do aplicativo vale para efeito de prestação de contas? Perfeita pergunta. Inclusive, porque me parece que é um item que eu não dei tanto destaque na apresentação geral. O impulsionamento eletrônico, vamos pegar aqui de exemplo o Facebook e o Instagram, né, que tem uma base comum e que geralmente são os mais utilizados para impulsionamento eletrônico, funcionam de uma determinada forma. Eles funcionam com créditos. Como a pré-candidata falou, ela vai contratar esse serviço por meio de um boleto bancário que, digamos, seja feito no valor de R$1.000. Esse valor de R$1.000, ele compra créditos no Facebook e no Instagram no valor de R$1.000, que é o valor do boleto. Acontece que não necessariamente eu vou utilizar aqueles R$1.000 durante toda a minha campanha. Eu posso utilizar menos, de forma que isso vai implicar em sobras de campanha. E aquelas sobras não podem ficar paradas no aplicativo, e elas têm que ser devolvidas. Então, eu tenho que retirar aqueles créditos, eu tenho que recompor eles de alguma forma, no caso, pedindo a restituição desses valores. E, digamos, eu utilizei R$800, tenho R$200 de crédito ainda. Eu tenho que restituir esse valor e devolver ao fundo determinado ao final da campanha, porque isso, novamente, são sobras de campanha. Agora, como que eu demonstro a regularidade dos gastos com o impulsionamento? A candidata falou muito bem e eu vou utilizar a página de anúncios. Ao final, no Facebook, no Instagram, eu tenho um gerenciador de anúncios no qual eu posso apresentar o extrato de tudo aquilo que foi gasto durante a campanha em anúncios virtuais, em impulsionamento de campanha. Esse extrato final tem que bater, ao final de contas, com tudo aquilo que eu depositei por créditos no Facebook e no Instagram, e ele tem que bater com o valor exato. Ou, se sobrar valor, eu tenho que fazer, novamente, a restituição desses valores, porque são sobras de campanha, e eu tenho que, ao final da prestação de contas, depositar esses valores à conta competente. Mas uma boa pergunta, e efetivamente eu demonstro a regularidade desses gastos por meio do demonstrativo, não só de pagamento e da nota fiscal recebida com o pagamento por boleto bancário, mas também com a cópia, o screen, enfim, o PDF, o extrato da página de anúncios do Facebook. Agora, mais uma perguntinha da Ada. Os gastos com contador e advogado não podem ser custeados pelo próprio partido. Ou seja, o candidato não pode usar Desculpa, doutor Otávio. O candidato pode usar o advogado e o contador do partido? E, nesse caso, tem que ser declarado? Pode utilizar, sim. Mas como vai acontecer de regra? De regra, o partido, caso disponha do serviço de um advogado ou de um contador, ele vai pagar diretamente ao advogado e ao contador, e o partido daí vai declarar o pagamento desses profissionais na sua prestação de contas eleitoral, seja por meio do partido estadual, seja por meio do partido municipal. E o candidato, por outro lado, ele vai estar recebendo uma doação estimável em dinheiro, novamente, recebida com a doação dos serviços do profissional, do contador ou do advogado, e isso vai ficar registrado enquanto doação estimável em dinheiro, porque propriamente o candidato não está efetuando um gasto, mas ele está recebendo por meio de terceira pessoa, que é o partido político. De forma que é possível, sim, e é bastante corriqueiro fazer isso, porque, de certa forma, o partido acaba centralizando esse gasto para prestar uma assistência jurídica e uma assistência contábil a todos os candidatos de forma mais uniforme. Perfeito. Uma pergunta do Haroldo. Se um candidato a deputado estadual em 2018 não ganhou e nem prestou contas dessa eleição, ele pode ser candidato a prefeito nesse pleito? Então, aqui a gente vai ter que ver o que aconteceu na prestação de contas do candidato. Se ele era candidato a deputado em 2018 e ele não prestou contas, a gente tem que ver. Ele era obrigado, primeiro, a prestar contas, ou seja, ele desistiu sem efetuar nenhum gasto até aqueles 10 dias entre a expedição do CNPJ e a abertura e o prazo de abertura de conta bancária. Se ele desistiu nesse meio tempo, ele não teve nenhum tipo de arrecadação ou doação eleitoral, ele não precisaria prestar contas.
Por outro lado, como me parece que é o caso ali, se ele foi um candidato até o fim, se ele recebeu valores, se ele abriu conta bancária, ele deveria ter prestado contas. Agora, tem que diferenciar entre contas não prestadas e contas julgadas desaprovadas. Se as contas não forem prestadas, ele não vai conseguir a quitação eleitoral, de forma que, efetivamente, ele vai ter problemas no registro de candidatura. Esse procedimento, por outro lado, pode ser, ele pode ser retificado. Eu posso apresentar as contas de 2018 agora. É um procedimento previsto na resolução de prestação de contas e é quase como uma reabilitação, por assim dizer, do candidato que não prestou contas ou do partido político que não prestou contas. O problema é a relação de tempo. Se isso é feito muito em cima da hora, muito provavelmente o candidato não vai conseguir regularizar isso e ele vai ter seus problemas no registro de candidatura. Pergunta do Paulinho. É uma situação hipotética, doutor. Na pré-campanha, sempre gera algum custo, seja com impulsionamento, material de divulgação, produção de áudio, vídeo, etc. E isso gera nota fiscal e muitas vezes extrato. Por exemplo, como que eu faço para prestar contas desse gasto, sendo que é permitido, sem abuso de poder econômico, mas ainda nós não temos um CNPJ? É uma questão interessante. Isso porque a gente não tem propriamente prestação de contas de pré-campanha. E a gente não tem prestação de contas de pré-campanha porque o momento pré-eleitoral ele não conta com discriminação de uma conta bancária e de um CNPJ específico de campanha. Todo o gasto que for feito em pré-campanha, e a gente está considerando aqui o gasto em pré-campanha como o gasto do pré-candidato médio, aquele gasto regular que é feito, seja com propaganda do candidato, seja com impulsionamento, indicando que, olha, eu sou um bom candidato, coisa do gênero, para a pessoa se tornar mais visível, isso não entra na prestação de contas. E nem pode entrar, porque a gente tem, novamente, aquela distinção entre a pessoa física do candidato, ou do pré-candidato, nesse momento, e a pessoa que é criada a partir do momento em que ele faz o requerimento de registro de candidatura e abre o seu CNPJ. Tem sempre que ter essa distinção em mente. A partir do momento que você tem o seu CNPJ de campanha, a partir do momento que você é candidato, você deve fazer os gastos eleitorais por meio do seu CNPJ. Mas aqueles gastos de pré-campanha, que são feitos no seu CPF, na sua conta bancária pessoal, eles não entram no momento de prestação de contas. Eles ficam de fora. Então, não há prestação de contas de pré-campanha. Perfeito. Perguntinha da Karina. Ela está perguntando o seguinte, doutor Otávio, é 10% do líquido ou do bruto recebido durante o ano? Então, me parece que ela está fazendo uma pergunta ali com uma distinção entre aqueles que recebem, por exemplo, como PJ, né? Como a gente diria. A questão é, você recebe como pessoa jurídica, mas você tem uma empresa unipessoal na qual você recebe um valor determinado por nota fiscal. Só que isso não te impede, isso não te isenta de apresentar uma declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda ela não trabalha propriamente com valores brutos ou líquidos. A empresa trabalha com valores brutos ou líquidos. Por quê? Porque na empresa eu vou ter encargos determinados como INSS, com despesas trabalhistas, coisas do gênero. Por outro lado, se você tem uma empresa e você recebe participação dos lucros dessa empresa, ao final do ano fiscal você vai declarar, olha, durante todo o ano a minha empresa faturou tal e eu retirei tanto de lucros e dividendos. Esses lucros e dividendos são o seu percentual de valor recebido durante o ano fiscal. E os 10% vão incidir ali. Então, você tem que sempre pegar a sua declaração de imposto de renda de pessoa física e avaliar, olha, qual foi o valor máximo, qual foi o valor que eu recebi, qual foi o acréscimo patrimonial que eu recebi. De qualquer forma, só para esclarecer algo, esse limite de 10% do valor recebido no ano calendário anterior, no caso, lá em 2019, se aplica às doações feitas por um terceiro ao candidato. Isso não se aplica ao valor doado pelo candidato à própria campanha dele. Aqui, na doação do candidato a ele mesmo, o 10% que é o limite, é os 10% do limite de gastos, que é, por exemplo, aquele R$100 mil que vai ser possível gastar de total na campanha.
se o valor de gasto possível em campanha é R$100.000, o candidato pode doar no máximo R$10.000, e daí desvinculado da declaração do imposto dele. Pergunta do José Reinaldo. Você pode contratar parentes de primeiro grau para trabalhar na campanha? Não há uma irregularidade nisso, até porque acho que o pré-candidato está pensando numa vedação ao nepotismo nesse caso. Não há na lei eleitoral propriamente uma vedação em relação a isso. Por outro lado, é possível, e aqui há alguns entendimentos nesse sentido, que esse gasto seja considerado imoral, no caso ele seja feito com um fundo partidário ou com um fundo especial de financiamento de campanha. É sempre bom lembrar que a campanha feita com esses dois fundos em específico, ela tem alguns requisitos determinados. Todo gasto feito com esses fundos é um gasto público. Inclusive, é possível que o sujeito candidato à improbidade administrativa, de forma que, apesar de não haver uma vedação expressa na resolução, eu não recomendaria que fosse feito o pagamento de pessoas, de parentes próximos, até o colateral até o terceiro grau, ou de cônjuge, com recursos públicos. Perguntinha da Ada, novamente. Se o candidato tiver uma linha para o WhatsApp de campanha para contactar com seus eleitores, a conta desse telefone tem que fazer parte da prestação de contas ou pode ser considerado gasto pessoal do candidato? Depende do momento em que foi feita essa contratação. Se o candidato contratou isso por meio do CNPJ de campanha, então ele contratou com propriamente um dinheiro que é vinculado à conta bancária da campanha. Aí eu vou ter que declarar. Por outro lado, se isso aqui é uma conta pré-existente, que era pessoal do candidato, ele utiliza para fazer seus contatos regularmente, e está no CPF do candidato, isso não vai entrar na prestação de contas porque é um gasto de natureza pessoal, não eleitoral. Então, a conta bancária do candidato, que é utilizada para fazer o pagamento da conta telefônica, a linha telefônica está vinculada ao CPF do candidato e não ao CNPJ da campanha, de forma que não há dispêndio do recurso de campanha nesses casos. Então, esse gasto especificamente com linha telefônica, lembrando, até o máximo de 3 linhas telefônicas em nome do candidato, podem ser feitas e devem ser feitas, caso pré-existentes, em nome próprio e alheias à prestação de contas da eleitoral. Pergunta da Eulânia. Essas prestações de contas são em um sistema próprio do TRE ou posso usar um sistema comum de contabilidade? Por exemplo, o contador trabalha com o sistema Y e nele tem livro caixa, onde faz conciliação, livro diário, livre razão. Isso pode? Não pode. O Tribunal Eleitoral tem um sistema específico de prestação de contas, que é o SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Esse sistema deve obrigatoriamente ser utilizado pelo contador para fazer o lançamento da arrecadação e da despesa realizada em campanha. O outro sistema que vai ser utilizado é o PJE, que é um sistema de processo eletrônico. Então, a prestação de contas ela é, num primeiro momento, emitida através do SPCE e depois ela é juntada nesse PJE, Processo Judicial Eletrônico. Uma curiosidade aqui é que, além de ter o protocolo da prestação de contas no PJE, eu tenho que fazer uma mídia eletrônica com todos os dados emitidos pelo SPCE e protocolar essa mídia eletrônica no cartório eleitoral. De forma que são esses os sistemas e unicamente esses os sistemas que podem ser utilizados e devem ser utilizados durante a campanha eleitoral. Pergunta da Rita. Vereador com gasto inferior a R$20.000 em município com menos de 50.000 habitantes, precisa abrir conta bancária? Precisa abrir conta bancária, sim. O que ele não precisa fazer, na verdade, o que ele tem a opção de fazer é uma prestação de conta simplificada, como eu havia informado ali na parte final. De qualquer forma, a abertura de conta bancária é obrigatória, sim. A pergunta da Eva. Com relação a gastos com combustíveis, é permitido? Tem um percentual específico? E qual é o tipo de comprovação? É permitido e aqui vai ter duas espécies.
Primeiro, para fazer o gasto com combustível, é preferível que seja indicado, e, na verdade, obrigatório, no final da prestação de contas, que seja indicado todos os veículos que foram utilizados durante a campanha, seja pelo candidato, seja pelos cabos eleitorais. Eu posso, daí, ter gastos de combustível especificados com aqueles veículos. Existe também um outro gasto que é possível, possibilitado pela lei eleitoral, que é até o limite de 10 litros no caso de carreata. Aqui abre uma certa margem para interpretação, mas o mais certo de se fazer ali nesses casos de carreata é que o candidato tenha uma lista de presença de todos aqueles que passaram pela carreata, com um posto determinado de gasolina que vai fornecer o combustível e que tenha toda a indicação das placas de todos os carros que passaram pela carreata e receberam esse combustível. Então, é um procedimento um pouco específico que deve ser feito em caso de carreata. Perfeito. Doutor Otávio, o nosso tempo, infelizmente, já terminou. São muitas as perguntas, muitas dúvidas. Então, eu vou finalizar e eu gostaria que o senhor, antes de encerrar, que o senhor repetisse aonde está a cartilha no site do escritório, em que constam várias informações que, de repente, podem ajudar as pessoas que nós não conseguimos fazer aqui as perguntas. Então, novamente, muito obrigada pela participação de vocês. Um excelente final de semana, um excelente sábado a todos. Nesse momento, eu gostaria, então, de agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a nossa querida deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Kovács Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Doutor Otávio, gostaria então que o senhor encerrasse dando essa informação para as pessoas que estão nos assistindo. Pessoal, muito bom final de semana e até a semana que vem. Bom, obrigado, Ellen. Bom, deixando aqui o endereço eletrônico do escritório, aquele guia eleitoral que a gente fornece gratuitamente pode ser localizado no site www.panciericampusadvogados.com.br. Lá vocês vão ter o acesso a esse guia das eleições 2020, que é um guia que a gente tentou dar o máximo de facilidade para o candidato. Novamente agradeço a participação no evento, na pessoa do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, a deputada Iracema Portela, também ao deputado Ricardo Barros, e agradeço a Ellen novamente por conduzir os trabalhos. Quero desejar um bom sábado e uma boa campanha a todos. Obrigado. É isso aí, bom final de semana, pessoal. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por toda